Salve, salve, mineradores! Tudo bem com vocês? Essa aqui é a leitura comentada do Mining Report de março da Arthur Mining. E um disclaimer, isso aqui é um conteúdo educacional com o objetivo apenas de informar o investidor sobre o mercado internacional e cripto. Isso aqui não se trata de nenhuma recomendação de investimento. Os dados gerais da rede no último mês. O preço do Bitcoin apresentou um crescimento de cerca de 20%. Ele iniciou o mês por volta de 23.500 dólares e terminou o mês na faixa de 28.500 dólares. A hash rate média cresceu 12% em relação à hash rate média de fevereiro, passando de 295 exahashes para 331 exahashes em média. E como nos últimos meses também, essa hash rate bateu a máxima histórica. A hash rate acabou o mês em 349 exahashes e o hash price atual está em 0,078 centavos, ou seja, quase 8 centavos de dólar por terahash por dia. Comentando um pouco mais sobre a hash rate e a dificuldade, no início do mês, em 1º de março, a hash rate estava em 293 e no final do mês ela estava batendo os 360 exahashes. Então, assim como em janeiro e em fevereiro, a hash rate atingiu uma nova máxima histórica em março. Em fevereiro, a última máxima histórica tinha sido de 333 exahashes. Então, essa nova máxima histórica em um mês já foi superada em 20%, e a atual máxima histórica é do dia 23 de março, quando a rede registrou um hash rate de quase 400 exahashes. E com isso, a dificuldade segue um processo de crescimento contínuo e está na sua máxima histórica. Os indicadores do preço do Bitcoin. Com essa recente recuperação no preço do Bitcoin, que subiu cerca de 20% no mês de março e 72% no primeiro trimestre, alguns indicadores que acompanhamos seguem indicando que o preço do Bitcoin está subvalorizado, mas outros indicadores já mostram o Bitcoin no seu patamar justo ou um pouco acima do seu patamar justo. Aqui a gente tem um gráfico que mostra que o stock to flow, as médias móveis e, sei lá, o crescimento, curva de crescimento em log, o gráfico das Hodl Waves, alguns indicadores realmente mostram o Bitcoin ainda bem descontado, enquanto outros, como o Whale Multiple, o indicador do ciclo de Pi, mostram o Bitcoin já começando a estar sobrevalorizado, com o preço acima do seu valor justo. Na média, pegando todos os indicadores que a gente observa, o Bitcoin ainda está quase menos 30% do seu valor justo. Então, na somatória dos indicadores, parece que ainda é uma oportunidade boa de compra, mas já bem pior do que no começo do ano ou final do ano passado. Já tem uma subida de 70 e poucos por cento nesse primeiro trimestre. Comentando um pouco sobre emissões e sustentabilidade da rede. O investidor e ambientalista Daniel Batten está construindo, em conjunto com o analista Willy Woo, que é um analista on-chain, talvez vocês conheçam, estudos sobre as emissões de CO2 equivalentes atuais da rede do Bitcoin. Os dados que ele está obtendo mostram que, desde a proibição da China em 2021, a tendência anterior de aumento de emissões foi revertida. As emissões da rede atualmente, na verdade, então, estão diminuindo, mesmo com o aumento da hash rate e com o aumento de consumo de eletricidade da rede. E aqui os gráficos mostram isso, aqui a gente vê em cima em azul o preço do Bitcoin e aqui abaixo o total de emissões. Aqui a gente vê que tinha uma tendência de subida até o banimento da China, que está marcado aqui nesse primeiro vale. Quando rola o banimento da China, as emissões caem bastante, elas voltam a apresentar um padrão de subida de recuperação, mas na verdade elas estão numa nova tendência que é mais de queda.
e a intensidade das emissões também. Aqui a gente vê uma intensidade significativamente decrescente. Isso significa que a rede Bitcoin também está se tornando mais eficiente em termos de emissão, que ela está produzindo menos emissões em relação ao consumo de energia, devido também, principalmente à melhoria das ASICs. As emissões por dólar de capitalização de mercado também estão diminuindo. Ou seja, tipo, a cada dólar que está em circulação na rede Bitcoin, está cada vez emitindo menos CO2 equivalente. Aqui a gente vê esse pensamento refletido nesse gráfico. É uma indústria que, mesmo no crescimento, ela emite menos. Isso é interessante, porque geralmente quando uma indústria cresce, ela passa a emitir mais e não menos CO2. E aí, aqui, como é o comentário no relatório, fala exatamente isso. Aqui, o gráfico ao lado mostra que, ao contrário do atual sistema financeiro global, onde o crescimento do PIB está vinculado ao aumento das emissões, o valor de mercado do Bitcoin pode crescer sem que haja crescimento de emissões, que é uma dinâmica bem rara no mundo tradicional. E a análise que o Daniel Batten e o Will Liu apontam mostram que cerca de 52% da mineração atualmente já está utilizando energia sustentável. Essa mudança toda começou a acontecer também, principalmente quando diversos mineradores que usavam carvão na China se realocaram pós-banimento e vieram para os Estados Unidos e para outros lugares que tinham energia hidroelétrica, energia solar, outros tipos de energia acessíveis a preços mais baratos. Falando das fontes de eletricidade da rede do Bitcoin, esse é um outro estudo que o mesmo Daniel Batten publicou recentemente, que leva em conta as fontes off-grid, porque muitos dos outros estudos anteriores não levavam em conta fontes de energia que não estavam conectadas à rede. Nesse estudo, mostra que tem praticamente um empate técnico entre a energia hidroelétrica, que compõe 23,1% de toda a mineração do Bitcoin, pela energia gerada pela queima de carvão, que compõe 22,9%, e pela energia gerada pela queima do gás natural, que compõe 21,1%. Esse modelo também sugere que essa composição de energia sustentável vem crescendo ano contra ano cerca de 6,2%, e que esse crescimento tende a continuar. Esse crescimento tende a continuar porque, em média, essas fontes de energia renováveis acabam sendo mais baratas para os mineradores utilizarem. Então, é uma tendência cada vez maior de que, por motivações puramente capitalistas, os mineradores busquem fontes de energia renováveis. Agora, falar um pouco de notícias sobre o ecossistema que saíram no mês de março e que são interessantes. A primeira é que esse bear market aconteceu uma dinâmica de capitulação muito diferente dos bear markets anteriores. Tipo, o fato de diversas empresas estarem listadas na bolsa significa que o mercado está muito mais estruturado. Então, quando tem uma mineradora quebrando, por exemplo, todo o processo de falência tem abertura de recuperação judicial, que nos Estados Unidos é o Chapter 11. Isso não ocorria antes. Antigamente, a pessoa falia, ela simplesmente vendia as máquinas direto, não tinha todo um processo e todo um rito legal. Então, isso está gerando toda uma mudança de dinâmica de acordo com essa, no fundo, diferença de players e diferença de jurisdição que a mineração está acontecendo mais, né? E aí aqui abre aspas, então, para o líder de pesquisas da CoinShare, o Christopher Benkinson. Quando você tinha um mercado de capitais muito menos eficiente, provavelmente era muito menos ordenado, e vimos isso se manifestar anteriormente como grandes quedas na dificuldade. Isso simplesmente não aconteceu dessa vez, embora tenhamos tido falências espetaculares em um monte de operações em dificuldade. Ou as paralisações que ocorreram foram superadas pela nova taxa de hash, mais máquinas contratadas chegando, ou as máquinas não foram desligadas. Um cenário completamente diferente de outros ciclos.
Ou seja, muito menos máquina foi desligada, ou está tendo tanta compra de novas máquinas, as novas máquinas têm uma eficiência tão maior que mesmo com máquinas sendo desligadas, não vimos em nenhum momento nesse bear market diversos ajustes seguidos de dificuldade para baixo. Então, apesar do hash price estar nas suas mínimas históricas, ter atingido as mínimas históricas, mesmo assim, mesmo rolando capitulação dos mineradores, a dificuldade não cedeu por mineradores estarem desligando as máquinas, o que é uma dinâmica nova e é interessante ficar de olho nisso para modelagens financeiras levarem isso em conta no futuro. Aí falando um pouco sobre a estratégia de HODL, que foi uma estratégia utilizada por diversos mineradores no último bull market, né? Ela terminou de ser abandonada agora. A Hut 8, que é uma mineradora, era a última mineradora que estava seguindo essa estratégia de holdar 100% dos bitcoins minerados. E eles foram obrigados a vender 188 bitcoins em fevereiro para conseguir financiar as operações deles. Eles não vendiam Bitcoin desde janeiro de 2021. E atualmente eles têm 9.242 bitcoins no balanço após essa venda de 188. Ou seja, eles ainda estão holdando uma grande parte do patrimônio deles, apesar de terem vendido um pouco de Bitcoin para financiar as despesas operacionais. A Marathon Digital, que é uma outra grande mineradora pública, vendeu, e que estava seguindo essa estratégia de HODL, né? Vendeu Bitcoin pela primeira vez em janeiro. Ou seja, várias dessas empresas que estavam seguindo essa estratégia em 2021 sofreram bastante em 2022. Isso levou a várias falências, inclusive, que a gente comentou na notícia anterior. E mesmo as empresas que conseguiram sobreviver a esse processo estão entendendo que fazer o HODL a qualquer custo tem consequências e não está sendo mais uma estratégia utilizada por nenhuma das mineradoras públicas que a gente tem acesso aos dados. Uma outra notícia interessante do ecossistema é o nascimento dos bitcoins radioativos. A mineradora TeraWulf, ela anunciou que cerca da metade da operação, que uma operação dela que está conhecida como Nautilus Crypto Mining, está online. Essa operação de mineração é uma joint venture com a Cumulus Coin LLC. Notícias sobre o ecossistema. Uma coisa interessante que aconteceu também é que uma primeira mineradora anunciou que está começando a minerar bitcoins radioativos, ou seja, bitcoins a partir da energia nuclear. Quem está fazendo isso é a TeraWulf, que metade da operação dela, que vai ser utilizando energia nuclear, acabou de entrar em operação, que é a operação conhecida como Nautilus Crypto Mining. Essa operação vai totalizar 50 megawatts e uma capacidade de geração de 1.9 exahashes por segundo de processamento. E a TeraWulf tem uma opção de adicionar mais 50 megawatts nessa estrutura que a empresa planeja implementar em fases futuras, de acordo com o comunicado que eles soltaram. É interessante notar que, pelo menos de acordo com o CEO da TeraWulf, o Paul Prager, essa é a energia mais barata do setor. E custa apenas 0,02 kWh de dólar, ou seja, 2 centavos de dólar por quilowatt, por um período de 5 anos. Esse é um preço muito barato. Se o custo da mineração atualmente, o hash price, está quase em 8 centavos, isso já é um valor que está numa baixa histórica. Conseguir energia barata é um grande gargalo, é um dos grandes pontos de competição da mineração. Então, se os bitcoins radioativos seguirem sendo sempre tão mais baratos, o setor vai tender a migrar para minerar mais usando energia nuclear, porque 2 centavos por quilowatts é realmente muito barato. Bom, e para fechar, uma notícia sobre o biogás, que é a lógica de transformar matéria orgânica em decomposição anaeróbica
biogás, portanto, em energia, e usar essa energia do biogás para gerar eletricidade e, portanto, minerar Bitcoin. Isso já é feito em aterros sanitários. A lógica é que dá para fazer isso em qualquer tipo de compostagem. E é basicamente isso que o fazendeiro irlandês chamado Tom Campbell fez. Ele está usando o estrume da vaca da fazenda dele para produzir até 700 quilowatts de energia elétrica, o que seria suficiente para abastecer cerca de 12 mil residências. Ele está usando esses 700 quilowatts para minerar Bitcoin. Ou seja, graças ao Bitcoin, antes essa matéria orgânica em decomposição que não teria nenhum uso, esse biogás gerado pela matéria orgânica em decomposição, melhor dizendo, porque a matéria orgânica até vira adubo depois, mas esse biogás geralmente não é utilizado para nada. Então, essa matéria ilustra bem essa perspectiva da utilização da mineração de Bitcoin para monetizar a energia ociosa, inclusive na forma de biogás que estava sobrando do processo de decomposição do estrume da vaca. Enfim, e esse foi o relatório de março, até abril.